Hello! Na aula passada nós vimos os pronomes do caso reto, que são o sujeito da oração. Agora vamos completar essa oração com o verbo to be. O verbo to be, ele pode ser ou estar. Nós vamos usar o ser. Eu sou brasileira. I am Brazilian. You are Brazilian. He is Brazilian. She is Brazilian. It is Brazilian. We are Brazilian. You are Brazilian. They are Brazilian. Só note que o adjetivo não muda. Brazilian pode ser usado no singular e no plural. Ele não muda. Bye.